noite a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar as crianças aqui à frente para encaminhá-las para o discipulado. A Luísa, que vai participar hoje. Amém. Vamos lá, pequenos, de frente para lá. Alice que fez aniversário ontem. Vamos orar por ela também. Querido Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, por esses pequenos, pelas crianças, porque deles é o reino, Senhor Deus, e Tu os coloca no nosso meio, Deus, como, Deus, para alegrar os nossos corações, Senhor, pela Sua simplicidade, pela sinceridade de seus corações, Senhor Deus, eu sei que o Senhor ali opera, Deus, com liberdade, por isso queremos abençoar, Deus, essas crianças, Senhor Deus, os pequenos que fazem parte dessa congregação, Senhor Deus, pedir que Tu esteja cuidando, Deus, dos seus caminhos, Senhor Deus, das suas vidas, Senhor. Que nesse tempo, Deus, que proporcionado aqui, Senhor, que eles sejam enriquecidos, Deus, pela Tua palavra, abundantemente. A Tua graça seja derramada nas suas vidas, Deus, abençoando também os seus pais e sua família. Oramos em especial, Senhor Deus, também pela Alice, Deus, pelo seu aniversário, que foi ontem. Pedimos Tua bênção e Teu cuidado sobre ela, Senhor Deus, para conduzir e dirigir todos os seus caminhos. Abençoa também, eu te peço, nessa noite a Luísa, Senhor Deus, dá ela a sabedoria, a graça, Deus, para ministrar, Senhor Deus, aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Quero começar pelo trecho que está na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vou ler o versículo 3 também. Segunda aos Coríntios 10, versículo 3, então. Diz assim a palavra do Senhor. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pai, obrigado por sua santa palavra, Senhor Deus. Nós te pedimos nessa noite, Teu Santo Espírito, Deus, esteja abrindo o nosso entendimento, nossos corações e nossos lábios, para podermos falar dessas verdades tão preciosas, Senhor, para as nossas vidas, Senhor Deus, para a nossa eternidade, Senhor. Por isso nós pedimos nessa noite, Senhor Deus, a Tua presença e a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Temos um trecho aqui em que Paulo está falando de armas que não são carnais desse mundo natural, mas armas que são espirituais. Falar de armas e de combates e guerras, né, irmãos? Muitos cristãos sinceros e fiéis, às vezes não se dão conta, né, de sua vida, não se dão conta que nós temos um inimigo que combate contra nós, um inimigo que nos odeia, ódio de morte, ódio mortal. Jesus falou a respeito dele e disse assim, olha, ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que é de perverso e de mal, ele veio e é esse o objetivo dele, de praticar essas coisas. Um ser extremamente perverso, totalmente corrompido e destituído de qualquer sentimento de simpatia, de amor, muito menos, né, de misericórdia, nada, nenhum sentimento desse tipo. Extremamente mentiroso, ardiloso, enganador. Jesus também disse a respeito dessas suas características, né, que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desde o princípio ele fez isso, Jesus disse.
ele tem, irmãos, por único objetivo corromper a humanidade ao máximo possível e impedir o avanço do reino de Deus, que se faz por meio da sua igreja. Ele é extremamente astuto e conhecedor da mente humana. Ele é um psicólogo por natureza. Ele utiliza artifícios, enganos, sofismas para alcançar seus objetivos. Então nós entendemos, pelo que a Bíblia fala, irmãos, que nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. E as Escrituras, né, nos advertem, né, que nós estamos nesse estado. Ela nos lembra que nós estamos em perpétuo estado de guerra espiritual. Efésios 6, no versículo 12, se quiserem abrir, senão eu vou ler aqui, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam, novamente ele diz, nossa luta não é contra carne e sangue. Quando ele diz carne e sangue, ele fala de pessoas. Nossa luta não são contra as pessoas, mas a nossa luta, elas são contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro também falou em 1 Pedro 5, versículo 8, disse e nos alertou para nós sermos sóbrios. Sóbrio é o contrário de estar fora de si, né? Aquele que está bêbado, por exemplo, por bebida alcoólica, ele não está sóbrio, né? Então, sóbrio é aquele que está com as suas faculdades mentais perfeitamente em dias e vigilantes. Sóbrios, sede sóbrios. Ele diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, um chamado para os crentes, para vigiar com relação às artimanhas deste inimigo. Quando Paulo escreveu para Timóteo, disse para ele constituir bispos na igreja de Éfeso, né, ele disse, olha, ele estava falando desse tema, e ele exortou Timóteo, né, ele fala da obra do ministério, da obra que Timóteo fazia lá na cidade de Éfeso, e ele compara essa obra como, ele diz assim, desse ministério ele compara como uma milícia. Uma milícia é um exército que batalha, que luta. Então, uma milícia, uma batalha, em que ele deveria se comportar e se portar como um bom soldado de Cristo. Então, novamente, ele fala dessa batalha que nós enfrentamos como cristãos, uma batalha espiritual. Esse inimigo, né, o diabo, então, do qual nós estamos falando, Satanás, a antiga serpente, o dragão, né, esse inimigo, ele já foi derrotado. Lá na cruz. A sua derrota foi completa e total. E ele não pode nada contra os filhos de Deus. Ele não tem poder algum contra os filhos de Deus. Entretanto, ele age de forma indireta contra aqueles que servem a Deus. Ele tenta alcançar, né, os seus objetivos atuando nas mentes, nos corações, trazendo dúvidas, temores, seduções, tentações, intimidação contra o crente, para nos enfraquecer na fé e para que nós venhamos a pecar. Porque esse é o objetivo. Ele não pode atuar diretamente e nos arrastar para longe de Cristo, mas ele pode nos atuar de forma indireta para que nós tomemos essa decisão. Ele não pode interferir na nossa vontade, mas o objetivo deles é que nós nos enfraquecemos na fé e que venhamos a pecar. O objetivo dele é estabelecer um controle mental e emocional na vida das pessoas e dos crentes, inclusive, né? Então, para fazer com que o crente desista dessa caminhada, dessa batalha que ele está enfrentando. Vamos desmistificar uma coisa aqui, né, irmãos? O diabo, Satanás, como queiram falar, ele não habita no inferno. Muito menos é o gerente do inferno, como às vezes
a cultura popular pinta, né? Ele com um garfo lá, um caldeirão, e aquilo lá no inferno, cozinhando as pessoas que chegam lá. Não, ele não habita lá e ele não é gerente daquilo lá. Aquele local é a prisão que foi feita para ele e seus demônios. E um dia ele vai estar lá. Então, ele, na verdade, irmãos, né, inferno é a prisão. Ele é um foragido, condenado, que no tempo de Deus vai ser capturado. De uma forma muito fácil, sem dificuldades para a prisão. Como às vezes a nossa polícia tem tanta dificuldade para buscar um foragido, para ele não vai ter dificuldade. O Apocalipse diz, ele se arma para guerrear contra Jesus, e Jesus vem e diz que um anjo pega ele, acorrenta e prende. É bem assim, só. Não houve guerra, espada, nada. Ele só subjuga ele facilmente, sem grandes esforços. Então, ele é um foragido, como eu disse, e a sua captura vai ser certa, né? Só que ele tem, por enquanto, ele habita nas regiões celestiais, neste mundo. Ele atua nesse mundo e ele tem um exército de anjos caídos a seu serviço, praticando toda espécie de males, espionagem, contra-espionagem, desinformação, sabotagem. Vamos falar em termos de batalha, então? Né? Mas é isso que eles fazem, né? Em aliança com uma legião de homens perversos, homens destituídos do conhecimento de Deus e do temor de Deus, que são influenciados pelos seus ardis. Como nós falamos, ele atua na mente e nos corações, em cima das concupiscências do próprio homem, da própria humanidade. Então, sobre essa figura, esse inimigo, Paulo diz assim em Efésios 4:7, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, não deis oportunidade para ele atuar na sua vida. Está falando para crentes também. Não dê chance para ele atuar na tua vida. Não dê oportunidade, ou brecha, como alguns falam às vezes, para que ele entre e faça algum estrago, traga alguma consequência para você. Também, ainda em Efésios, que nós lemos esse versículo inicialmente, ele fala de uma armadura de Deus, da qual o crente é protegido. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja só, ele arma ciladas, ele é astuto, e nós temos que estar atentos e firmes contra as ciladas que ele arma, na medida em que nós prosseguimos e caminhamos no nosso chamado, no nosso comissionamento que nós temos de pregar o evangelho da paz. Aí sim, quando Paulo fala a Timóteo, eu falei anteriormente, mas agora, quando Paulo fala a Timóteo para ir em Éfeso e lá ele escolher homens para serem líderes, para serem presbíteros, ele diz assim, olha, você escolhe pessoas que sejam maduras na fé, né? Porque a palavra ancião já quer dizer, a palavra presbítero quer dizer ancião, pessoa madura na fé. E ele disse, olha, não um neófito, o neófito é um novo na fé, não um neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, um alerta quanto a líderes que às vezes não estão nessa condição espiritual e por conta disso, né, na sua sinceridade, desejo de servir, são colocados numa posição de liderança e eles são fragilizados porque estão numa posição de autoridade e por conta das questões humanas, de orgulho e soberba, podem virar alvo muito fácil do diabo. Então ele dá um alerta também para a liderança. E o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele diz assim, olha, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui ele já dá uma dica para a gente. Olha, você quer vencer a batalha contra o diabo? A única forma de fazer isso é se sujeitando a Deus. Não há outra forma. Não se sujeitando a Deus, está aberto para as seduções, para a atuação, para o engano do diabo. Agora, quando se sujeita a Deus, ele vai fugir. Eu não vou fazer ele fugir. Quem vai fugir? A presença de Deus. Vamos traçar bem como é que funciona essa batalha. Há um engano a respeito desse aspecto. Aí voltamos então
a 2 Coríntios, né, que nós começamos ali. Capítulo 10, versículo 3. Vou ler novamente. Versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vejam só como ele está falando no nível de mente. Né? Um combate contra a falta do conhecimento de Deus. Porque levar a mente cativa a Cristo é conhecer a Cristo e a sua vontade. É derrubar as barreiras, as muralhas. O que ele quer dizer com isso? Então essa batalha, irmãos, pelo que nós lemos aqui, nós percebemos que ela não é travada no mundo natural. Eu não preciso. Se quiserem fazer academia, é bom fazer para a saúde. Mas nessa batalha, a academia não funciona para nada. As técnicas de artes marciais não funcionam para nada. A pessoa pode até ser um paraplégico, mas pode batalhar e travar essa batalha com muita eficiência e eficácia. Então vejam que essas questões naturais, elas não contam nessa batalha. Nem a sabedoria desse mundo também. Então, é uma batalha no mundo que não se trava no mundo natural, mas que se reflete, sim, no mundo natural, em nossas vidas. No nosso próximo. Né? Por isso nós não militamos na carne, ou seja, na nossa condição humana, na força do nosso braço. Não militamos contra as pessoas, não é na carne essa luta. Por mais que as pessoas rejeitem o Evangelho, a nossa luta não é contra ela. Por mais que elas rejeitem, por mais que elas até nos persigam, por mais que possam ser considerados nosso inimigo, mas nós não fomos chamados a combater contra ela. Pelo contrário, nós somos chamados a amar os inimigos. Então veja que o nosso inimigo não é aquela pessoa que me maltrata ou que não me considera. Essa não é o meu inimigo nessa batalha. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas ela é espiritual. Inclusive, nós travamos essa batalha em favor do nosso inimigo. Por causa do amor. Nós somos chamados a orar por aqueles que nos perseguem. Nós estamos travando essa batalha quando oramos. As nossas armas, então, ele fala aqui de armas da nossa milícia, armas da nossa batalha, armas dessa nossa luta. Diz aqui que as armas que nós temos para combater, elas não são carnais, então não é uma pistola, um revólver, uma metralhadora, nada disso adianta. Os exércitos desse mundo não têm poder nessa batalha, nenhum, né, mas elas são poderosas. Não há poder que se iguale a essas armas. Elas são poderosas para destruir as fortalezas. Que fortalezas, irmão? As fortalezas do diabo. O que é uma fortaleza? Quando se construiu aquelas fortalezas, quando havia a invasão do inimigo, todo o povo em volta do campo corriam para as fortalezas e ali se trancavam para não ser alcançado pelo inimigo. Essa fortaleza protegia as pessoas dos exércitos inimigos. Quando nós observamos essa fortaleza aqui, essas armas, elas são poderosas para a destruição das fortalezas. Elas vão atacar as pessoas? Não. São fortalezas edificadas pelo diabo. O diabo edifica essas fortalezas para se proteger de nós? Não, irmãos, não é para se proteger de nós. Essas fortalezas são edificadas na mente e nos corações das pessoas, para que elas não conheçam a Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só. Mas sim poderosas para a destruição das fortalezas. Destruindo o quê? Argumentos e toda a altivez, todo o engano, toda a mentira, toda a sedução. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. A pessoa, nessa fortaleza, cheia de orgulho, o diabo ele instiga a pessoa, por causa da sua carnalidade, coisas que nós temos nas nossas concupiscências, se nós deixarmos elas fluírem em nossas vidas, nós seremos
vamos agir com base nessas concupiscências, orgulho, ciúme, inveja, essas coisas. Então o diabo infla essas coisas e isso cega, ele forma dentro da mente, do coração das pessoas, uma barreira que se fecha para o conhecimento de Deus. Uma cegueira realmente que fecha para o conhecimento de Deus. Então essas armas, elas destroem justamente esses argumentos, essas barreiras, essa altivez. Fazendo o quê? Levando todo cativo, todo o entendimento à obediência de Cristo. A conhecer a Cristo. Essas armas, das quais nós temos acesso, como crentes, elas nos dão essa possibilidade. Então não combatemos contra as pessoas, mas combatemos contra principados e potestades que cegam, que fecham a mente, o coração das pessoas para o conhecimento de Deus, que não abre o seu coração para conhecer a Deus, para ouvir a Deus, para entender os seus propósitos, os seus caminhos. Então veja só, quando Paulo fala a Timóteo, né, a respeito, ele está falando de pessoas que resistem ao Evangelho, né, e ele diz assim, em 2 Timóteo 2, 26, que essas pessoas devem ser instruídas com mansidão, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles está presa. As pessoas que resistem ao conhecimento de Deus, elas têm a sua vontade presa pelos laços do diabo. Então, e ele aconselha Timóteo aqui a ter mansidão com essas pessoas, a realmente falar do amor de Deus e expressar o amor de Deus, para ver se essas pessoas são despertas e esse laço, né, liberte a sua vontade para decidir e optar por Jesus. Então, nessa batalha, irmãos, o crente é comissionado a avançar nessa batalha. De que forma? Pregando o evangelho ao mundo. Pregando o evangelho a toda criatura. A Bíblia nos manda fazer isso. Né? Para quê? Para que as almas sejam resgatadas, sejam trazidas para o conhecimento de Cristo. Nós recebemos armas para cumprir essa missão. Fomos capacitados e recebemos tudo o que precisamos para cumprir essa missão de forma perfeita. Armas que nos protegem contra as investidas do diabo, que nos dão vigilância para essa batalha, que nos impede de cairmos nos laços, nos seus ardis, como nós vimos aqui. Então são armas que nós podemos considerar armas de defesa contra as investidas do inimigo. Né? E na medida que avançamos com a luz do Evangelho, a luz do Evangelho vai avançando nas trevas, a Bíblia diz que o mundo está em trevas, que o mundo jaz no maligno, que nós fomos resgatados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós avançamos com a luz do Evangelho, e essa luz do Evangelho, a luz de Deus, ela dissipa as trevas e o inimigo foge. A resistência do inimigo vai sendo desmoronada e ele foge. A nossa luta não é para atacar ele, o inimigo, porque nós não temos poder contra ele. A nossa luta é para fazer avançar o reino de Deus. E para isso nós fomos comissionados, para isso nós fomos capacitados, para isso nós recebemos armas espirituais que são poderosas. Então o diabo, irmãos, ele atua em duas frentes. Avançando com os seus propósitos malignos contra toda a humanidade, ele avança para destruir, corromper, matar, roubar e destruir, como Jesus falou, toda a humanidade, indiscriminadamente. Né? E também solapando as forças do reino de Deus, sabotando as forças do reino de Deus, desarmando os filhos de Deus. Como que ele vai atuar contra nós? Ele não pode nada contra nós. Mas nos seus ardis, nos seus enganos, na sua mentira, ele pode atuar contra as armas que nos foram dadas e nos incapacitar nessa batalha, diminuir a nossa força nessa batalha, o nosso avanço nessa frente de batalha. Então, ele tem poder para fazer isso e ele faz isso. Né? Quando Paulo fala aos Efésios, ele fala de algumas, esse trecho que nós lemos, né?
a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, ele fala de algumas dessas armas que nós temos. E aqui ele diz, olha, que ele fala de armas como a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Ele fala que nós temos uma armadura que nos foi dada por Deus, e ele compara cada peça dessa armadura a uma dessas armas espirituais. O capacete, a couraça, o cinto, os pés, a espada, o escudo. Cada peça desse armamento ele compara com as nossas armas espirituais. Armas de defesa. Ele fala apenas de uma espada ali. Mas mesmo essa espada não é uma arma de ataque. A espada que ele fala ali, no original, é uma espada romana. Aquela espada curtinha. Que ficava na cintura aqui. A arma de ataque era mais a lança, que era distante para ele atacar. E a lança não está entre aqueles componentes ali. Mas a espada está. Porque quando o combate esquentava e o inimigo ficava muito próximo, aí que precisava de uma arma mais eficaz contra o inimigo, aquela espada era utilizada. Quase que era uma arma de defesa também, embora fosse uma espada. Então, essas armaduras, as armas que nós recebemos são armas de defesa. Isso é bom que fique bem claro. Contra alguns ensinos que nós vamos falar a seguir, que vê isso de forma diferente. Então, amados, ele fala dessas armas aí. E eu vou falar apenas de duas delas. Duas dessas armas. A oração e a palavra. Eu vou abordar somente ela, porque sem essas duas armas, todas as outras, elas acabam ficando comprometidas. Sem a oração e a palavra, os demais equipamentos dessa armadura já vão estar fragilizados. Todas elas, então, ficam enfraquecidas e também não vão ter aquela eficácia nessa milícia, nessa batalha, nesse combate que nós temos pela frente. Satanás ele tem altíssima capacidade de enganar e exige do crente vigilância constante, contínua. E nós recebemos proteção contra esses enganos, contra essas investidas dele. Ele não pode remover as nossas armas à força. Aí eu vou falar da palavra e da oração, essas especificamente. Ele não pode arrancar isso de nós. Pode. Nós temos a palavra aqui à nossa disposição. Nós temos a oração à nossa disposição. Ele não pode arrancar isso de nós. Mas ele pode induzir a nós deixarmos essas armas de lado, a negligenciá-la, usá-la de forma errada, em vez de usar uma espada para cortar, você usa o cabo da espada. Então, aí não dá certo, usar de forma errada ou substituir as armas. Algum substituto ineficaz. Ele pode induzir a fazer isso. E eu estou falando de induzir os crentes. É dos crentes que nós estamos falando. Então a oração, primeiramente, é importante que você diga, a oração precisa da palavra. A palavra, irmãos, além de ser uma arma, ela é um instrumento para calibrar outras armas. E aí nós vamos falar da oração. Uma arma precisa estar calibrada para que ela possa alcançar o alvo. Uma arma que não está bem calibrada, você pode ser um excelente atirador. Você pode apontar para o alvo de forma perfeita e não tremer, não fazer nada. Mas se ali a alça de mira, ela não tiver calibrada com o cano da arma e outros detalhes, você vai apontar para o lugar certo, não vai tremer, vai atirar e não vai alcançar o alvo, porque a arma está descalibrada. Então, a nossa oração, ela é uma arma poderosíssima, mas precisa estar calibrada na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, perdemos essa precisão na atuação com essa arma. Então veja só, estou usando algumas analogias aqui para entendermos aqui, para isso ficar mais marcado no nosso coração, na nossa mente. Ela precisa estar calibrada e direcionada pela verdade da palavra de Deus.
a palavra de Deus nos ensina como que nós devemos nos achegar a Ele por meio da oração. É a palavra que nos diz como é que deve ser a nossa oração. O próprio Deus se revela na palavra e diz como é que seus filhos devem se achegar a Ele. Então nós temos que compreender a palavra como nossa base para a nossa aproximação de Deus. Então, nós não podemos nos aproximar de Deus com base em experiências espirituais, místicas. Tem muitas pessoas que têm experiências místicas, sobrenaturais, e com base naquela experiência eles buscam a Deus. Às vezes estão falando com outros espíritos, pensando que é Deus. Porque a experiência é sobrenatural. Se é sobrenatural, é Deus? Não. O diabo também, ele atua no sobrenatural. E é toda uma milícia de anjos caídos que fazem isso. Exímios enganadores, perfeitos em imitar. Nós não conseguimos discernir com a mente humana e natural, com a nossa inteligência, o engano de Satanás. Então nós não podemos nos achegar a Deus com base em experiências, por mais poderosas e sobrenaturais que sejam. Nós não podemos nos achegar a Deus também com base em algum conhecimento oculto, revelados por alguns, né, por alguma pessoa de uma forma especial para alguém. Um guru, ou um homem de Deus, um profeta, um servo de Deus, né, que teve uma revelação especial, diferente do que a Bíblia nos traz. Paulo diz assim, olha, mesmo que um anjo do céu, né, traga para vocês o evangelho que, diferente do que eu tenho pregado, seja amaldiçoado. Até um anjo, porque ele sabia a possibilidade de anjos caídos fazerem isso. E por isso ele diz que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, é algo que está dentro do que Deus colocou e nos alertou, né, para termos como cuidado para nossas vidas. Então, não podemos nos achegar a Deus com base nessas revelações. Né? Toda revelação, irmãos, ela precisa encontrar lugar na verdade das Escrituras Sagradas. Não em trechos isolados. Na verdade total das Escrituras. Por isso, conhecer a palavra de Deus é importante para todos nós. Para todo aquele que busca a Deus. A oração, irmãos, é uma expressão contínua do nosso relacionamento com Deus. Contínua. Não é o momento aqui para nós orarmos no culto somente, uma oração coletiva, mas a oração pessoal, individual, é algo contínuo na nossa vida, deve fazer parte da nossa vida. Né? Ela expressa gratidão ao nosso Pai Celestial. Nela nós levamos, através da oração, as nossas necessidades, os nossos temores, as nossas alegrias, as nossas expectativas, esperanças, o nosso louvor, a nossa celebração pelas suas maravilhosas obras em nosso favor, na nossa família, na igreja, nas pessoas, nos amigos, as pessoas que a gente conhece. Dessa forma, pela oração, nós glorificamos a Deus. A oração nos leva para perto de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, Pedro 3,12, 1 Pedro, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus vê todas as coisas e ouve todas as coisas, mas quando a Bíblia diz que os olhos deles estão de forma sobre os justos, ele está falando de uma forma especial de olhar para aquele que é justo, e uma forma especial de ouvir a oração do justo. Então, é uma deferência, uma honra, uma alegria saber que o Senhor pode te ouvir. Que o Senhor nos ouve. Pode não, Ele nos ouve quando nós buscamos nessa condição de justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ele conclui. A oração é a comunicação pessoal do cristão com Deus. É um chamado do próprio Deus, irmãos, a oração. É um chamado de Deus, não é uma obrigação, é um privilégio, um chamado de Deus, né, para que nós busquemos a Ele com sinceridade, com integridade de coração. Um chamado para um relacionamento. A oração ela é pessoal, é eu e Deus. Mesmo que seja coletiva,
nós estamos fazendo de forma pessoal. Nós e o nosso Deus. Quando Paulo fala aos filipenses, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então veja só o que é que Deus... o conceito de oração. Levar as nossas petições. Não viver ansioso, preocupado, mas essa preocupação tem que ser levada ao trono da graça. Numa oração de comunhão com o nosso Pai, que ouve o justo e responde às suas orações. Derramar o nosso coração diante de Deus. Essa é a oração, que é a oração bíblica. Buscar a Deus nessa forma. E se há algo, irmãos, voltando a falar do inimigo aqui, se há algo que o inimigo tem medo, é do crente que ora. O crente que faz muita coisa, que briga com o diabo, faz coisa de fora, ele não se importa com isso. Ele deve até rir de alguns crentes que fazem algumas peripécias por aí. Mas o crente que dobra o seu joelho diante de Deus e ora a Deus, isso ele teme. Podem ter certeza. É isso que traz pavor a ele. É isso que destrói as obras dele. Ele fará o que puder, irmãos, para impedir a nossa comunhão com o Senhor, por meio da oração. Ele vai trazer distrações, dificuldades, outras prioridades, e vai até desvirtuar a natureza da oração, para nos confundir, até na forma como nós nos achegamos a Deus. Tudo isso ele vai fazer, e tudo isso ele faz, e ele está alcançando algum sucesso, né, muitas vezes nisso aí. E ele, né, nesses tempos, né, é isso que ele tem feito, né, e com muita eficácia, com muito sucesso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve assim: ele estava numa prisão, estava com um dos seus discípulos, Epafrodito, que ele chama de Epáfras, de forma carinhosa, e ele escreve para a igreja desse líder, desse Epáfras, que era Colossos. Ele era um líder daquela igreja e estava com Paulo, ali na prisão, e ajudando, lhe amparando, né? E aí Paulo escreve a carta aos Colossenses e no final ele diz assim, olha, saúda-vos, Colossenses 4,12, quem gosta de anotar. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Olha só, Epáfras estava com ele, ajudando Paulo, mas Paulo estava dando testemunho de que ele, que era de Colossos, combatia por eles em oração. Então, está falando da oração como um combate. Ele está usando essa arma nesse combate da oração. Mas veja bem, continuando. Combatendo sempre por vós em oração. Para quê? Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então veja que o combate nele, a oração, combate em oração, não era um combate contra o diabo. Não, era um combate para que aquela igreja permanecesse firmada no Senhor e na vontade do Senhor. E ele combatia com Deus, clamando e intercedendo. Então era uma oração intercessória em favor dos seus irmãos, para que eles permanecessem firmes na fé. Esse era o combate. Veja o tipo de combate que nós enfrentamos hoje. É disso aqui que nós estamos falando. Não de algumas outras coisas que a gente vê por aí. Vamos falar mais adiante, se tivermos tempo. Mas já vou adiantando, irmãos, que não vamos concluir isso hoje. Nós vamos continuar no próximo domingo. Tá bom? É um assunto bem extenso, na verdade. Eu estou até tentando acelerar, mas certamente não vou conseguir concluir. Então, amados, a batalha em oração é pelas pessoas e pelas necessidades das pessoas. Não é uma batalha contra o diabo. Não é batalha contra ele. É uma batalha junto a Deus, em oração. O diabo nem é citado aqui. É uma oração de intercessão, né? Uma oração que é sempre dirigida ao Pai. E aí entra um
uma situação. Você está orando a Deus. Quando nós oramos a Deus, irmãos, seja com o olho fechado, aberto, quando nós oramos a Deus, nós podemos nos ver entrando na sala do trono de Deus, diante daquele que está sentado no trono, como nós vimos aqui, que é o lugar de onde Deus opera e governa toda a humanidade e tem poder sobre todas as forças das trevas. Então nós nos apresentamos diante de Deus. E não é só Deus, irmãos, é o nosso Pai Celestial que nos ama a ponto de dar o seu Filho por nós. Então nós nos apresentamos diante do Todo-Poderoso da terra. E nós abrimos os nossos lábios para falar com Ele. Com toda a humildade, quebrantamento, com sinceridade de coração e com temor, porque nós sabemos quem nós somos, que somos pó, e quem Ele é. Mas com confiança, porque sabemos a obra que foi feita em nosso favor, que nos permite esse acesso ao Pai. Ele nos franqueou esse acesso. Isso é um privilégio, uma honra, né, indescritível. Então nós temos que ter essa ciência. E quando você vai falar com alguém, né, a coisa mais desagradável que tem, você está falando com alguém, e está olhando para o celular, por exemplo, não é? Você tira a atenção da pessoa e olha para o celular. Está olhando mensagem, aí você está ouvindo a pessoa, às vezes, na verdade, a gente percebe que a pessoa nem está ouvindo nós, né? Que tá. Agora você imagina, você está conversando com alguém, você para e fala com outro. Deixa a pessoa assim. Agora você imagina falar com Deus, o Senhor de toda a terra, Todo-Poderoso, falando com Ele, você deixa Ele e fala com outro. Você faz isso? Você faria isso? Não dá para fazer isso. Então, amados, tem muito crente que faz isso. Quando nós estamos orando a Deus, nós não podemos mudar essa oração, o rumo dessa oração, porque nós estamos na presença dEle. E não podemos mudar o rumo dessa oração e entrar num diálogo com o diabo. As pessoas fazem isso. Começam a adorar a Deus, buscar a Deus, e oram por uma situação, estão orando por alguém, eu oro por a situação lá naquela casa, aquela pessoa que precisa, Senhor, da tua atuação. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Demônio, sai daquele lugar. Ele já não está mais orando para Deus. Está repreendendo ali na hora. Puxa, ele comete 2 erros quando ele faz isso. O primeiro eu já falei. Né? Deixa a atenção de Deus, a sala do trono, deixa a comunhão e a sua petição àquele que tem todo o poder para resolver essa situação, porque Deus é que tem esse poder. Então ele deixa isso aí, né? E deixa de buscar o recurso eficaz, ao mesmo tempo que ele deixa de buscar o recurso eficaz de Deus, ele busca resolver com as suas forças. Eu te repreendo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, amados, quando nós estamos orando a Deus, o diabo ele não pode ter espaço e lugar naquilo ali. Nós não temos que nos referir. Inclusive, irmãos, a Bíblia fala do diabo, mas de uma forma muito periférica. Ele não é a figura principal, por mais que às vezes ele atue de forma muito eficiente em algumas situações que a Bíblia descreve, ele não é o mocinho do filme, digamos assim. Ele está sempre agindo nas trevas e na sombra. E ele não é trazido para as Escrituras como um personagem importante. Ele é desconsiderado dentro das Escrituras. Tanto é que a parte da teologia que trata dessas questões de angelologia, essas coisas, elas são bem escassas, são bem poucas. Por quê? Porque é um assunto que não tem importância na nossa fé, na nossa caminhada e na nossa batalha espiritual também. Então, existe, né, e isso é verdade, um exorcismo, uma possessão demoníaca. Né? A Bíblia tem diversas situações, e na prática nós já vimos isso aí também acontecer, pessoas que são possessas. Existem situações em que Deus mostra para alguém um espírito maligno, e a pessoa, mas é Deus que revela, Deus tira a venda ali, que cobre, e ele consegue ver um espírito maligno oprimindo uma pessoa. Então, quando acontecem algumas situações assim, que é pela direção do Espírito de Deus, o que acontece ali? Não é uma oração para Deus. Ali sim é um diálogo com aquele espírito para repreender e para expulsá-lo no nome de Jesus. Aí sim você se dirige a ele.
mas de uma forma muito, muito certa, não de forma aleatória como se faz, sem ver nada, só achando que tem. Não. É quando há uma presença maligna realmente no meio da gente, perturbando, trazendo aflição, e essa presença é percebida no mundo real, ou por dons espirituais, de discernimento de espírito, mas são coisas que Deus revela, às vezes, para uma ou outra pessoa. E aí a atitude, também por direção de Deus, é expulsar em nome de Jesus. Agora, está orando a Deus, expulsando demônio que nem está vendo? Não é esse o caminho. Isso é algo que não está na Bíblia. Então, um grande engano, irmão, se infiltrou na igreja na década de 80, mais ou menos, mas mais 90, de forma mais eficiente, que é um movimento chamado batalha espiritual. Os irmãos já devem ter ouvido. Movimento de batalha espiritual. Batalha espiritual existe, da forma como eu trouxe para os irmãos alguns versículos. É uma realidade, e nós não podemos ignorá-la. Mas a forma como é trazida, irmãos, ela trouxe muita confusão. Né? Termos como oração de guerra, saquear o inferno. Saquear o inferno? Pode ser uma metáfora só, porque o inferno, quem está lá não vai sair mais. Então, é uma metáfora para salvar as almas que estão caminhando para o inferno. Mas a Bíblia não fala desse termo, mas é um termo comum. Pisar a cabeça do diabo. Né? Até músicas fazem isso aí. A Bíblia diz que Jesus, ele pisou a cabeça da serpente. E ela fala também, né, que em Romanos, né, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés, para a igreja. Mas quem vai esmagar é o Deus de paz, debaixo dos nossos pés. Somos nós. Então isso não é para nós. Espíritos territoriais. Né? Espíritos que têm domínio sobre cidades, sobre regiões, bairros. Mapeamento espiritual. Técnicas para descobrir quais são os espíritos que operam em tal e tal região. Algumas práticas, né? Marchar para combater o diabo. Marchar literalmente. Aí eles pegam as forças militares assim, para pegar como metáfora e tal, e fazem aquilo. Decretar vitória. Jesus já nos deu a vitória. Não precisamos decretar essas coisas. Fazer atos proféticos. Nós não podemos profetizar se Deus não nos mandar. Atos proféticos são práticas fora. Ungir objetos, ungir pessoas, lugares. Irmãos, isso existe cada extravagância, né, que se faz assim. Ungir para expulsar demônios, espíritos. Enfim, irmãos, palavras, acontecimentos são extraídos da Bíblia, né, de forma isolada, fora de contexto, e que em cima disso se cria uma doutrina que vai além do que está escrito, uma doutrina para justificar essas práticas, mas que não encontra respaldo na palavra de Deus. Uma forma para quem conhece a palavra de Deus e busca realmente essa comunhão com Deus. Quando Pedro fala e ele escreve sobre o final dos tempos, e ele fala também sobre homens corruptos que pervertiam a verdade do Evangelho. Ele diz assim, olha, e ele compara os anjos, como que os anjos procederam nessas questões com relação aos anjos malignos. São tanto Pedro que fala isso aí, quanto a Epístola de Judas também diz isso. Lá em 2 Pedro 2,11 diz assim, olha, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles, contra os anjos caídos, contra Satanás, não pronunciaram contra eles juízos blasfemos diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, blasfemam do que não entendem, perecerão na sua corrupção. E Pedro diz assim, olha, Miguel, sendo maior em força, não ousou pronunciar, quando disputava com o diabo o corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de condenação, mas disse, o Senhor te repreenda. E nós vemos pessoas
condenando. Tem pessoas que repreendem espírito, né, e envia ele para o abismo. Nem Jesus enviou para o abismo. Né? E tem crente enviando para o abismo, manda para o inferno. Que autoridade é essa? Que nós não encontramos amparo na Bíblia para isso. Então, amados, e quando eles falam de espíritos territoriais, eles buscam lá um trecho do profeta Daniel, que estava orando a Deus, e ele orou 21 dias por uma resposta que ele estava pedindo para Deus. E depois de 21 dias se apresenta o anjo Gabriel para ele. Ele diz assim, olha, eu desde o dia que tu abrisse a boca para orar a Deus, eu fui enviado para te responder. Mas levou 21 dias. Por quê? Porque o príncipe do reino da Pérsia, que era o poder dominante naquela época, a Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então ele está falando de um demônio que operava naquele reino da Pérsia. Me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E mais adiante, no versículo 20, ele diz assim, olha, e quando eu sair daqui, virá o príncipe da Grécia. Outro império que iria surgir após o Império Persa. Com base nisso, então, se criou toda uma doutrina de que existe, né, uma divisão, assim como nós temos nas cidades um prefeito que governa naquela cidade, na outra cidade outro prefeito, tem um governador no estado, tem um presidente da república. Então, assim, eles dividiram também. Tem um espírito que opera assim naquela cidade, lá é outro espírito, então nós temos que combater esse espírito de forma eficaz e eficiente, porque senão nós não vencemos essa guerra. Um combate corpo a corpo com os espíritos. Quando Daniel tem essa revelação, irmãos, ele nem sabia do que estava acontecendo nas regiões celestiais. O anjo que falou aquilo para ele. Mesmo que tenha essas coisas, isso não interessa para nós, na nossa vida cristã e nessa nossa batalha de fé. Isso não tem valor, não tem relevância para a gente. Isso não pode trazer temor para nós. Esse é o maior problema. Aí tem crente assustado e com medo do diabo. Mas nós somos chamados, irmãos, a buscar a Deus em oração. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Esse é o nosso chamado. Precisamos combater com ele, contra ele. Temos que combater com Deus em oração. Oração de entrega, de rendição, de intercessão pelas necessidades, que é justo, é lícito. E se entende que há um poder das trevas que esteja operando em determinado lugar, né? Ora a Deus, Senhor, repreende aquele mal ali, repreende esses espíritos que operam ali, Senhor. Mas está falando com o Senhor, e o Senhor que vai operar. Agora não sai dali para ir lá repreender. Não sai da presença de Deus para fazer isso. E nós saímos quando nós nos dirigimos para Ele. Amados, eu tinha algumas outras coisas para falar e a respeito de oração mesmo. Eu vou dar continuidade no próximo domingo, né, porque realmente não temos tempo. Né, e nós precisamos compreender algumas coisas, algumas práticas nossas de oração, que elas não são bíblicas. Nós precisamos alinhar a nossa oração com a verdade da palavra de Deus, para que essa arma ela seja eficiente nessa batalha que nós enfrentamos. Porque a batalha é real. Ela existe. Né? Os poderes das trevas são reais, existem. E nós precisamos estar atentos, vigilantes e operantes. E não sermos surpreendidos a qualquer momento, né, pela ação do inimigo nessa nossa batalha. Mas eu quero só finalizar com a seguinte palavra. A verdadeira oração cristã, ela é uma arma poderosa. Satanás odeia quando o crente ora da forma bíblica e verdadeira. Ele odeia, irmãos, porque ele não tem força contra isso. Ele não tem poder contra isso. Ele sabe, irmãos, que até o crente mais simples, humildes, né, o mais fiel cristão, ele pode causar prejuízo real às suas intenções malignas. Ele pode, né, ele pode ser muito eficiente. Ele não precisa de técnicas, essas coisas que eu quero falar ainda. Ele não precisa de novidades, de táticas específicas que só alguns especialistas vão ensinar para nós. Ele não precisa disso.
Esse crente, né, ele tem nas suas mãos o poder de Deus, mas ele se apresenta a Deus rendido, quebrantado, sem força em si mesmo. E é isso que ele confessa e entrega a Deus, mas com o conhecimento da batalha que ele enfrenta. E ele coloca diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus no nome de Jesus, dependendo totalmente do Deus Todo-Poderoso. Aquele que é fraco diante de Deus, recebe a força de Deus para ficar firme nessa vida. Por isso que a palavra de Deus fala, quando estou fraco, aí sou forte. Por isso tem prazer nas fraquezas, porque nas nossas fraquezas, Deus opera o seu poder. E é Ele que opera nessa batalha, em nosso favor, para que nós cumpramos o nosso chamado. Então, amados, já encerrando então, nosso chamado é orar a Deus, é nos render a Deus e colocar sim diante dele todas as nossas necessidades e súplicas e angústias e as nossas aflições. Os males que nos rodeiam e pode às vezes ser até atuação maligna. Nós não temos poder sobre ele fora da presença de Deus. Nenhum. Eles vão tragar, vão mergulhar, vão destruir tudo em nossa volta, exceto se nós estivermos guardados pela poderosa mão de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia é repetitiva em dizer que o Senhor é uma torre forte, é uma fortaleza em que me refugio, em que sou guardado da mão e do poder do inimigo. Essa fortaleza está à nossa disposição e nós podemos buscá-la, entrar nela e sermos guardados pelo Senhor. E não só ser guardado pelo Senhor, mas o Senhor vai e opera nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. É Deus que vai operar nas dificuldades que os irmãos enfrentam, que nós enfrentamos, irmãos. Nós temos dificuldade de todo tipo, de relacionamentos familiares, no trabalho, financeiro, saúde. Todas essas dificuldades, tudo isso é Deus que tem o poder para, na hora que Ele estende a mão e opera, irmãos, tudo isso se dissipa. E se tiver alguma ação maligna, isso se esfarela, vira vento, pó. Você vai glorificar a Deus e vai ver realmente o poder de Deus por meio da oração daquele que busca a Deus com sinceridade, com humildade, com quebrantamento. Sem orgulho, sem soberba, sem autoridade, mas recebendo de Deus a sua autoridade para se colocar acima dessas situações e dessa opressão do inimigo. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Como eu disse, nós vamos voltar a tratar desse assunto ainda no próximo domingo, mas eu quero orar pelos irmãos ainda. Feche seus olhos por um momento. Aleluia, Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, e na intercessão do Teu Santo Espírito que em nós habita, assim, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, rendidos, Deus, sem qualquer força, Senhor, em nós mesmos, destituídos, Senhor Deus, de qualquer conhecimento, Senhor Deus, e da soberba do nosso coração, nós nos quebrantamos na Tua presença, entendendo, Senhor Deus, que nós nada podemos se do alto não nos for dado. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, a buscar socorro no secreto do nosso quarto, Senhor Deus, no íntimo das nossas vidas, Senhor. E ali, Senhor, colocar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas batalhas, Senhor Deus, nesse mundo que está no maligno. Querido Deus, de Ti, Senhor, em Tuas mãos, Senhor Deus, está todo o poder, toda a força, Senhor. E é em Ti que nós buscamos socorro. Nos dá graça, Senhor Deus, nos dá discernimento espiritual, Senhor, para compreender, Deus, os caminhos por onde temos andado. Para compreender, Senhor Deus, e perceber, Senhor Deus, as ciladas do inimigo, Senhor. As tentações, as seduções, Senhor Deus, que nos fazem, Senhor Deus, nos afastar de Ti e às vezes pecar contra Ti e contra o nosso próximo. Mas nos dá, Senhor Deus, um coração sensível ao Teu Espírito, vigilante, Senhor Deus, em todo o tempo,
atentos, Senhor Deus, para o mover do Senhor, para andarmos alinhados e conforme a vontade do Senhor, e assim progredirmos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Progredirmos, Senhor Deus, no chamado que o Senhor tem para nós como filhos de Deus, como igreja do Senhor, para proclamar o evangelho da salvação, o evangelho da paz a esse mundo que está em guerra. Vai adiante, Senhor. Vai adiante, Senhor Deus, e dissipa, Senhor, os teus inimigos, para que o reino de Deus cresça, para que a luz de Deus brilhe nas trevas, como foi falado aqui, Senhor. Essa luz, Senhor Deus, nós somos sal. No complemento dessa palavra, o Senhor também diz que nós somos luz do mundo. Uma luz que não é própria nossa, mas uma luz que vem do Senhor, que brilha através de nós, e que rompe com as trevas, que faz brilhar a verdade do Evangelho nas mentes e nos corações, destruindo as fortalezas do inimigo, que está entrincheirado, Senhor Deus, naqueles cuja vontade está sob o seu domínio, no seu laço. Assim nós oramos, Pai. Nos dá discernimento e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar por um minuto, então, para nós passarmos nossos avisos.